Ok. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Guilherme, se apresente para a gente aí, fala seu nome, há quanto tempo você está no partido. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou do Partido Comunista Brasileiro aqui de Sorocaba e a minha militância começou no final de 2018 na UJC, ao longo do tempo desenvolvendo e trabalhando junto com o complexo partidário daqui da cidade, né, na luta política daqui, atualmente ingressante e participante do Partido Comunista Brasileiro como militante. Certo. Eu sou a Sueli, estou no partido já há um pouco mais de 2 anos. Ingressei a princípio no partido e hoje eu ajudo a construir também o CFK na cidade. Então, nós estamos aqui gravando esse vídeo para a gente falar sobre o que é ser militante. Então, dando início, vou falar um pouquinho do que é ser militante e a gente vai construindo, passando algumas informações de como que é o partido, de como que é os coletivos, fazendo uma diferenciação do que é ser militante, do que não é militante, certo? Então, o que é ser militante? Então, quando eu comecei a construir essa arte, eu me coloquei numa reflexão e fiz uma analogia do partido com a construção de uma casa. Então, o que é necessário para construir uma casa? São necessários de pedreiros, são necessários de tijolos, areia, cimento. Então, são várias coisinhas que precisam para a gente chegar à construção de uma casa e ela também são divididas em etapas. Então, eu procurei na internet, né, como que se teria alguma coisa falando sobre a construção de uma casa. Daí eu encontrei num blog e nesse blog ele fala, né, que é necessário para a construção, que é necessário de um projeto. E daí ele fala também dessas etapas, são 4 etapas de estrutura, a alvenaria, cobertura e acabamento. Então, eu acho que isso faz muito sentido a construção do partido, principalmente a construção do PCB. Acho que aí também, né, fazendo essa analogia com relação à construção, vamos pensar numa casa, né, velha, que não dá mais para você morar ali, uma casa que não está aconchegante, ela chove, nos dias de chuva você se molha dentro dessa casa, só que é um local onde você gosta muito e você quer continuar morando ali, porque você gosta do bairro, você gosta dos vizinhos. O que você vai fazer? Você vai desconstruir essa casa, você vai derrubar ela e vai construir uma nova. Então, aí para construir essa nova casa, você precisa de todos os processos, de todos esses materiais. Então, no partido também não é diferente. A gente tem vários tijolinhos e a gente vai colocando do jeito que deve ser, né? Utilizando cimento, utilizando areia, utilizando a água e construindo tijolos por tijolos. E daí eu vou falar um pouquinho, né, do que é ser militante. Então, isso trazendo um pouco mais para o partido. Como que é a militância no partido hoje? Nós militantes, o que é, na verdade, a militância, né? Depois eu falo do que é ser militante. Então, a militância, ela se caracteriza enquanto uma luta grupal em defesa de uma causa, por exemplo, a luta feminista, a luta sindical, a luta por saúde, por transporte público, enfim, o campo da militância é bastante amplo. E no nosso caso, a militância revolucionária, nós temos como objetivo a transformação radical da sociedade. Então, a nossa militância ela é essencialmente grupal. Então, ela tem um significado pessoal, mas principalmente um significado grupal. Ela não é não traz uma satisfação somente pessoal. Então, o que faz com que nós busquemos a militância?
Então, isso também é bastante amplo, então, você pode buscar se organizar, você pode buscar a militância através do amadurecimento intelectual, pode ser através de uma dificuldade que você tenha passado, enfim, as pessoas que estão passando fome, são diversos também essa possibilidade, os motivos, né, por qual você opta em entrar para a militância. E já, né, trazendo o que é ser militante, militante tem que ser de forma organizada, com um partido, o militante ele deve estar organizado organicamente, no coletivo também. Então, ser militante, você estar numa associação, você estar no movimento estudantil, e você precisa estar organizado em um espaço de luta onde você possa construir de fato. Você precisa participar das discussões, por exemplo, vai ter um ato de rua, como que vai ser esse ato de rua? Então, você tem que estar lá, não simplesmente você ir até o ato e chegar lá e ser... vai indo, entendeu? Não, você tem que... o militante, ele participa de todas as etapas desse processo, dessas ações. Então, nós, o PCB aqui, né, nós nos organizamos em células, que nos permite adquirir experiência de organização, nos permite formular e fazer reivindicações. Então, a gente avalia as tendências de conjuntura, né? Sempre vai ter tanto ou municipal, ou estadual, ou a nível superior, ou algum tipo de avaliação que o partido está fazendo. Então, esse tipo de avaliação também não é de forma individual, então ela é uma avaliação coletiva. Então, isso é ser militante no PCB. Então, o que é mais interessante, não o que é mais, né, mas o interessante do que é ser militante no PCB o fato de você seguir as diretrizes partidárias do partido, seguir as resoluções do estatuto, e seguir o centralismo democrático. Então, nossa estrutura organizativa, ela deve proporcionar o uso da inteligência coletiva das células para pensar cada atuação individual, por exemplo, ou de forma planejada e propositiva. Então, cada militante, ele não atua por seus interesses próprios, ele atua com interesses e decisões de demanda grupal. Então, é fundamental, dentro do nosso partido, o centralismo democrático. Ele conjuga a democracia interna, que é amplo, né, de crítica, através de correspondência entre as instâncias e os espaços de debate. Então, o Guilherme, por exemplo, não participou, mas eu que entrei há mais tempo, um pouco antes dele do PCB, eu participei dos debates das teses do pré-congresso, né? Então, nós fizemos vários encontros, foi bem bacana, nós discutimos cada ponto e isso foi tudo enviado para o CE e, de fato, existe essa democracia, né, interna do partido, onde você tem a liberdade de colocar as suas posições, mas a partir do momento que foi decidido uma ação, enfim, foi decidido, vai ser assim, por mais que a sua
posição não foi atendida, a sua posição é a mínima ali dentro, você, enquanto militante organizado, você é obrigado a seguir as diretrizes do partido. Então, estar de acordo com o que foi decidido e respeitar o centralismo democrático. Então, o que significa, acima de tudo, o trabalho coletivo de direção e o uso das regras na vitória da maioria, simples, sem prejuízo de busca pelo consenso e tomada de decisões. Bacana. Que não é ser militante. Interessante. Pensando nisso, né, nós começamos, né, a nos aproximar do partido, né, isso nós temos em comum, eu e você, ali para o final de 2018. Então a gente vem num momento muito acirrado, né, muito tenso aqui no Brasil. E vários camaradas, né, foram desenvolvendo ao longo desse período e também, mesmo entendendo dos perigos que o Bolsonaro trazia, né, mesmo tendo uma pseudo-noção de necessidade de uma militância, muito tiveram, né, ao longo desse período, nós temos ainda até agora um discurso despolitizante, né, em relação a isso. Então, nós tivemos o camarada Jones Manuel indo recentemente na Globo News, né, para dar uma entrevista, falar um pouco do trabalho enquanto militante, e ali ele foi foi apresentado, né, como ativista. Então, assim, Sueli, dado esse momento que a gente tem hoje em dia, né, até desse discurso, descansa militante, essa despolitização, como é que você consegue diferenciar um ativista de um militante? Qual seria essa diferença para você? Tem muita diferença, né? Inclusive, eu assisti esse vídeo e é interessante que o Jones Manuel, ele coloca, né, quando o apresentador, o repórter questiona, né, fala, você é ativista, e ele fala, não, eu sou militante. Então, eu também me coloco dessa forma hoje. Quem falar você é ativista ou não, militante. Então, militante tem muita diferença do ativista. Então, ser de esquerda, ir numa manifestação de rua, só de vez em quando, ou então postar nas redes sociais algum posicionamento das suas inquietações. Muitos artistas, né, acabam fazendo isso, até mesmo não precisa ir muito longe, né, a pessoa tem um pouquinho tem um número de seguidores nas redes sociais, ele já acha que já pode fazer algum tipo de avaliação e colocar seu posicionamento na internet, e isso acaba, por muitas pessoas despolitizada, acaba achando que isso é militância. E não é. Então, a militância vai muito além disso, né? Então, militante, como eu falei, é estar organizado num partido, organizado num coletivo. Eu acho que hoje em dia eu sei exatamente o que é militante, e da mesma forma que o Jones, na entrevista, ele se colocou que ele é militante, ele não é ativista. Hoje em dia eu também me coloco dessa forma, inclusive não gosto, falou que é militante, falei, não é militante, desculpa, não é ativista, é militante. Então, eu acho que é assim, ser militante é você estar organizado organicamente num partido, num coletivo, ou numa associação, ou no movimento estudantil, etc. Então, você tem que estar organizado no espaço comum de luta, né? E estar estudando, para quem, por exemplo, eu, no meu caso, terminei a faculdade, mas eu vejo que hoje em dia, estando organizada no coletivo, no PCB, a gente estuda bastante, a gente procura aprender e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu durante o estudo. Então, nas nossas atividades
de ação prática, né? A gente sempre avalia o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, o que precisa ser melhorado. E dentro do PCB, o interessante, né, de um partido da forma que o partido é organizado, com o centralismo democrático, eu acho que foi o que mais me engajou, que mais me chamou a atenção para entrar para as fileiras do PCB. Então, nós, no PCB, na célula, nós temos a permissão, né, de ganhar experiência no dia a dia, de luta, e, como eu falei, nos estudos, nas nossas formações, e nós temos também a oportunidade de formular e fazer as nossas reivindicações, né? Então, eu acho que eu entrei no partido um pouco antes de você, e eu vi o quão interessante é você passar por um processo de avaliação e de leitura das teses do pré-congresso. Então, nós fizemos isso, fizemos vários encontros de leitura, de discussão. Será que o partido está, né? A gente concorda com isso ou não? Então, o interessante de você ser militante e ser militante do PCB é isso. Então, os militantes inseridos nos espaços de atuação, ele tem a liberdade e a iniciativa de atuação cotidiana, mas, claro, também tem um trabalho delimitado, né, pelas resoluções, pelos estatutos e diretrizes do partido, né? Então, os organismos superiores. Então, nós somos regidos pelo centralismo democrático. Eu acho que isso é muito bom, eu gosto bastante, é um diferencial dos demais partidos. Antes de entrar para o PCB, eu tinha avaliado a possibilidade de entrar para um outro partido, né, considerado de esquerda aqui na cidade. E hoje eu estou bem feliz por não ter entrado nesse partido e ter conhecido, né, na época, ter buscado o PCB nas redes sociais. Então, eu acho que ser militante é isso, né? A nossa estrutura organizativa, ela deve proporcionar o uso da inteligência coletiva da célula para pensar a atuação individual, mas ela é de forma planejada e propositiva. Então, todas as nossas ações aqui na cidade, ela é planejada em conjunto. Então, todos nós, integrantes do partido, da célula aqui de Sorocaba, nós participamos do planejamento, das atividades que nós temos na rua, enfim, todas as nossas ações, elas são discutidas em conjunto. Então, depois das ações tomadas, nós avaliamos, né, como eu falei anteriormente, reavaliamos para ver se seguimos o caminho correto ou não. Então, é isso. Bacana. Pensando nisso, né, a gente consegue também, ainda mais, né, nesse ambiente acirrado de hoje em dia, né, a gente está entrando agora numa segunda leva de um tempo extremamente difícil, né, aqui no Brasil, que são as eleições. Então a gente já entra num tempo lento, como é que eu posso dizer, um tempo tenso. Então é um tempo complicado. E eu acho que é muito importante também a gente ressaltar o que não é ser militante, né? Talvez ser ativista, mas militante não. A gente tem que entender, né, também, principalmente, que o militante, ele visa o poder popular. Essa deverá ser a ideia do militante ideal. Um militante que visa o âmbito geral. Não existe o progresso solitário, né? A gente analisa tudo igual você disse mesmo no começo da sua fala. É uma casa que está sendo construída. A gente não consegue construir uma parede do zero, do nada, no único instante. A gente precisa
de coluna, a gente precisa de tijolo, a gente precisa do planejamento de uma estrutura. E isso difere muito, né, como é que é interpretado muitas vezes nesse momento que a gente vive, né, de redes sociais e maior facilidade de comunicação e informação, né? Mas isso não é um problema de agora, né? O problema de comunicação, ele já é bem antigo. A gente consegue ver já, Lenin mesmo já falava sobre o problema disso nas suas obras, né, como O que Fazer, por exemplo, sobre o problema, a unidade da militância pré-revolucionária, pré-período revolucionário ali na Rússia, né? Então a gente consegue ver hoje em dia, muitas pessoas consideram a militância uma exaltação pessoal na internet, ou se não, uma pessoa que ela detém ali, às vezes por algum acerto ou uma fala correta, ela entende-se como o bastião da verdade, né? Então a gente vê, isso é muito comum ver, agora seriam bem os influenciadores revolucionários, por assim dizer, que pregam realmente e acaba caminhando para uma despolitização, uma não organização. E quando você disse do centralismo democrático, o centralismo democrático ele é a execução do debate. Diferente do que muitas pessoas pensam, né, o PCB ele justamente funciona pela sua pluralidade de pensamentos, porém organizados como uma causa única. Não existe uma pessoa que decide pelos demais, né? Aqui nós trabalhamos com o poder popular real. Então, é uma construção da unidade das pessoas, uma unidade dos trabalhadores, e pensando além, pensando na superação do sistema que a gente vive. Então, por exemplo, a gente vai se unir somente contra o Bolsonaro, ou pensar no Bolsonaro como o mal em si. Bolsonaro ele é só uma face desse sistema que a gente vive. Antes do Bolsonaro era o Temer. Antes do Temer eram os outros políticos neoliberais. Antes desses políticos vieram a ditadura. Então são uma face do mesmo problema. E é o problema da exploração. Quando a gente analisa o papel de um militante, a gente analisa um papel de uma pessoa que está focada na construção desse poder popular. E essa construção, ela precisa de uma determinada ação. Essa ação é construída por pessoas de forma democrática em prol da consciência de classe, né? Então, a militância ela vai muito além de uma ideia só de que você é contra algo, né? É necessário alcançar essa liberdade. Então, quando a gente pensa no progresso para alcançar essa liberdade de exploração que nós vivemos, de opressão, a gente pensa numa união. E para essa união, ela vai muito mais além de textos na internet, né? Hoje em dia, com essa facilidade de comunicação, essa facilidade de se comunicar com os outros, né, nas redes sociais, essa rede de informação que circula de forma bem mais fácil, às vezes acaba passando batido e tem a falsa percepção de que uma simples fala na internet altera alguma coisa. Não desmerecendo, a internet é realmente um veículo que, nos momentos atuais, ele é de suma importância. É impossível você pensar num progresso de uma luta sem ter a internet como ferramenta. Mas só que o discurso e a teoria, ela vai além disso. Ela precisa ser prático. A gente precisa fomentar uma coisa entre a população. E muito disso na militância a gente vê fora da internet mesmo. Quando você vai para um ato e você vê ali a presença das pessoas, aquilo é uma força de militância. E o PCB, enquanto partido, ele vai muito além de uma discussão se deve ou não compor. A partir do momento que foi decidido, nós, como uma construção de uma casa, temos que ir junto. É impossível você ter uma casa projetada de dois jeitos diferentes. É um único projeto e ele é o guia. E o projeto do PCB é o projeto de superação desse sistema de opressão que a gente vive, né? Então, a gente tem dois meios, né? Hoje em dia tem um problema muito grande, tanto daqueles que acham que a militância pode ser restrita a uma hashtag, quanto aqueles que acham que uma ação solitária funciona. Então, a gente pensa que existe um caminho, né? Um caminho no meio de tudo isso, que é aliar a teoria para fomentar a consciência na classe da população
e aliar também a prática da rua. Ambas as coisas caminham juntas, né? Então, a gente pensa muito que não existe uma construção de um indivíduo, existe a construção do coletivo. Assim como você disse que trabalha na construção do CFCAM aqui em Sorocaba, um único texto, ou se posicionar contra algum caso de machismo, feminicídio, que a gente enfrenta no dia a dia, a população enfrenta, isso vai muito além de um texto, isso vai muito além de uma posição. Isso já é o que se espera de uma pessoa mesmo. Agora, quando a gente fala de militância, é realmente de pôr a cara a tapa em relação a tudo isso. É se assumir, né? Assumir o discurso e assumir o debate, colocar o debate em prática, né? E é muito interessante a forma do PCB trabalhar hoje em dia, né? Como você disse, constrói o CFCAM, a gente também tem a unidade classista e a UJC, né? A unidade classista vem justamente para recuperar os valores dos trabalhadores nos dias atuais, né? Que são os valores comunistas realmente empregados no meio sindical, a luta dos trabalhadores. A gente enfrenta um momento, agora que é a pandemia, né, de coronavírus, que ainda não acabou, e ela é bem óbvia, né? A pandemia, ela não é o coronavírus, ele não é uma doença que ela uma doença democrática, como dizem alguns jornais, que todas as pessoas estão sofrendo, né? Quando a gente puxa os dados, a gente vê quem sofre. Quem sofre é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora que está enfrentando filas de hospitais, ônibus lotados para poder trabalhar, e sem nenhum suporte por parte daqueles que governam, né? Inclusive, na verdade, a gente tem uma luta contra isso. Contra qualquer tipo de suporte, e faz parte do processo. Não é algo que a gente nem sequer fica surpreso, né? Porque já se espera por parte de um sistema que lucra em cima dessa exploração. Então, quando a gente pensa numa organização, um militante de verdade, alguém que quer militar, ele quer construir um poder que vai beneficiar todos, não beneficiar a si próprio. Isso não seria um militante. E o PCB ele traz de forma muito interessante, né, a construção da unidade classista, justamente para resgatar, né, e praticar mesmo os valores da luta pelos trabalhadores. A UJC também, fiz parte lá no começo da minha militância, né, do complexo do PCB aqui na cidade. A gente tem a luta dos estudantes, né? E aqui, se você for pegar na história do Brasil, os estudantes tiveram papéis centrais em determinadas coisas, né? Como, por exemplo, o pedido da declaração para a guerra, a década de 40, a Segunda Guerra, como também a formação da própria UNE, né? Quando você vê um camarada como Irun Santana, que veio falecer, acho que acredito em 2013 ou 2014, é um camarada que participou da construção da UNE, né? É um camarada que participou da construção revolucionária dos estudantes. O Congresso, antes, como era tudo diversificado, tudo espalhado, foram a organização dos estudantes comunistas, né, a juventude do PCB, que criaram essa organização. E hoje em dia lutam pela retomada dela no âmbito de luta pelo estudante trabalhador. Certo? Que a gente consegue ver também que é um dos grupos mais afetados durante a pandemia. E faz parte do plano, né? Faz parte do sistema capitalista a supressão desse tipo de luta, a supressão desse tipo de movimento, né? Movimento organizado dos trabalhadores, ainda mais falando numa realidade aqui da América Latina. Então, quando a gente pensa num militante, em primeiro lugar, ele pensa na construção popular. A gente pensa principalmente na população e no progresso de superação de um sistema que a gente consegue ver que é exploratório. A gente está falando de uma coisa científica. A gente não está falando, né, de uma thread no Twitter ou uma opinião isolada sobre alguma coisa. A gente está falando sobre a percepção da realidade na visão dos trabalhadores e a construção para a superação disso tudo. Quer acrescentar alguma coisa, Sueli, em relação a isso? Não, eu achei bem interessante suas colocações e acho que, na verdade, para colocar Bom, acho que eu vou fazer uma colocação assim. Acho que é importante esse processo, né, de retomada, de
de reorganização da classe trabalhadora pela UC, porque hoje em dia os sindicatos que estão aí na ativa, eles pouco estão fazendo pelos trabalhadores, né? Então, como o trabalho ele está cada vez mais alienante, né? E justamente por essa falta, né, de emprego, salários baixos e tal, eles não querem correr o risco, na verdade, né, de reivindicar algo, reivindicar a melhoria das condições do trabalho, reivindicar um aumento de salário. Porque a partir do momento que ele se rebela contra aquilo que está acontecendo no ambiente de trabalho, o que a empresa pensa? A empresa pensa assim, bom, vamos dispensar esse cara aí, vamos contratar o outro, porque o exército de reserva está aí justamente para isso mesmo. Sim. Então, eu acho que o papel da UC é super importante nesse apoio, né, à classe trabalhadora. E com relação ao JC, esses dias atrás eu estava, não lembro se foi um texto que eu li ou foi um podcast que eu ouvi, e que estava remetendo justamente a isso, né? Que agora, por conta da pandemia, vem todas essas mudanças, né, na educação e, infelizmente, né, praticamente os estudantes eles estão de mãos atadas, né? A questão do processo do Enem foi um processo muito desigual, um processo muito errado. Então, lá atrás, né, no movimento estudantil, acho que fez muita diferença, né? Infelizmente, por conta agora do coronavírus, meio que realmente passaram a boiada, né? Sim. Aproveitando justamente que tanto os trabalhadores, tanto a população em geral, né, ela ficou paralisada com o vírus, onde não sabe quando vai acabar, e cada um sofrendo com esse mal, então meio que fica ali travado, né? Então é bem complicado. Sim. E como a gente estava falando com relação, né, fazendo essa analogia com relação à construção de uma casa, dos tijolos, dos materiais necessários para essa construção, dentro do PCB, né, trazendo agora falando do nosso coletivo, né, a mulher, né, ela tem que estar ali do lado, tem que estar junto, porque eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não tiver lutar, né, travar essa luta contra o que nós mulheres estamos sofrendo, né, nesse sistema, toda essa opressão, toda essa o sistema, né, se utiliza da mulher para lucrar, né. Então, falando um pouquinho do CEFCAM, o CEFCAM, ele também segue, né, o centralismo democrático. Nós temos uma certa liberdade de organização, mas a gente não pode fugir do centralismo democrático. Então, o CEFCAM, que é o coletivo feminista classista Ana Montenegro, ele tem o nome da Ana Montenegro, que na verdade o nome da Ana Montenegro é Ana Lima Camargo. Então, ela assumiu, né, esse nome em virtude de uma intensa atividade jornalística que ela teve na imprensa comunista. Então, enquanto ela era viva, ela era uma mulher bastante ativa. Ela teve participação em lutas políticas sociais, em manifestações, de apoio em ocupação, trabalhadores sem teto, no bairro da Liberdade. Isso lá em Salvador. Então, ela não é da Bahia, ela nasceu no Ceará, e aí tem uma frase que ela sempre colocou, que é se colocando, né, com relação à origem dela. Deixa eu ver se eu acho.
enfim, ela não se colocava como uma mulher cearense, né? Então, é uma mulher que fez muita diferença no partido. E ela nasceu no Ceará, né, no dia 7 de 2 de 1945, na cidade de... Nossa, que nome que eu não sei se eu vou conseguir pronunciar. Quixeramobim. Quixeramobim. Quixeramobim, isso, lá no Ceará. Então, por ela ter tido um histórico, né, de luta, inclusive no processo de reconstrução do partido, lutou muito contra a discriminação de gênero, ela sempre afirmando, né, que a presença da mulher nas batalhas políticas, então ela lutou muito por isso, e hoje o partido tem esse coletivo, né, e tem esse nome. Inclusive, ela está, o partido, né, em conjunto, enfim, todos nós da militância devemos contribuir com isso. E tem um livro que fala sobre ela, deixa eu só verificar como que Ana Montenegro, a luta revolucionária das mulheres. Então, esse livro está em processo de campanha, né, de arrecadação, uma campanha colaborativa que vai até dia 7 de abril. Então, está no Catarse. Então, bacana. Fala sobre a Ana. É o livro Ser ou Não Ser Feminista. Legal, Celi. Muito bacana. Então, eu acho que a gente conseguiu, né, abordar um pouco sobre o que é ser militante. Além desse vídeo, é muito mais importante a prática concreta, assim como a gente disse, da militância. E então eu queria convidar, né, a todos que estão assistindo esse vídeo, se não conhecem, virem a conhecer os coletivos que compõem o PCB, cada tijolinho que compõe essa casa que está sendo construída, que é a Casa do Poder Popular e a casa de uma sociedade realmente justa. Então é isso. Quem quiser conhecer, aqui a página PCB Sorocaba, só procurar nas redes sociais. É isso. Então é isso. Até mais. Até mais.